Inaugurado em 2004, o Centro Universitário Senac Santa Amaro sempre prezou pelas adaptações de suas instalações à natureza local, buscando melhores práticas na gestão ambiental e proteção do meio ambiente ao seu redor. Diversas ações sustentáveis foram aplicadas para reduzir os impactos na fauna e flora locais, como gestão dos resíduos e efluentes do campus, com racionalização de uso de energia, água e ocupação de espaços adequados. Tendo esses fatores em vista, a instituição criou o projeto Biota Senac, uma prática coletiva de mapeamento e conservação do bioma na região, onde está o campus e seu entorno, utilizando e analisando técnicas de levantamento faunístico e florístico. E, para compreendermos ainda mais essa influência do projeto em questão, temos a honra de receber Luciana Mara, bióloga, pesquisadora e coordenadora de ensino superior e projetos de pesquisa e extensão do Centro Universitário Senac Santa Amaro. Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do OiCast. E neste episódio estamos aqui com a nossa convidada especial, Luciana Mara, que é bióloga e pesquisadora no Centro Universitário Senac Santa Amaro. Oi, Lu, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e vocês? Tudo certinho. Super ansiosos para bater esse papo aqui. Certeza. E para começar, né, você poderia falar um pouquinho de você, a sua trajetória profissional no Senac, uma outra instituição, como é que é isso daí? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, né, muito bom participar aqui com vocês, um projeto muito bacana. Eu sou fã faz tempo dos eventos aí do curso, né? Acompanho sempre como ouvinte, aí sempre vejo que esse trabalho dos alunos e dos professores, e agora é uma honra aí poder participar também. Que legal. Obrigada. Eu sou bióloga, né? Essa é a minha formação. E sempre, desde da faculdade e depois também os meus primeiros trabalhos, sempre foram voltados para a educação, né? Sempre com educação ambiental, e sempre com projetos ambientais aí também voltados para a questão da educação para a sustentabilidade, né? Bacana. E eu estou no Senac há 15 anos, né? Já tem um bom tempo que eu estou aqui e a gente, desde que eu cheguei, acho que por toda a trajetória, né, por onde eu passei aqui em todas as áreas do Senac, sempre foi possível trabalhar com essa questão da sustentabilidade. Atualmente eu coordeno aqui a modalidade, né, graduação presencial, né, dos cursos, todos os cursos aí de graduação do Senac. E a sustentabilidade é um dos valores, né, da instituição. Então, isso permite que todas as áreas, né, em todas as áreas que a gente atua, que a gente trabalha, a gente sempre traz a sustentabilidade como um valor. E isso é muito bom, é muito gratificante, né, que isso chegue para toda a comunidade, para os alunos, para os professores, para toda a comunidade que a gente tem alguma relação. Com certeza. E deixa eu te perguntar, Lu. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa se eu te cortei. Não, pode perguntar. Como que surgiu essa vontade de ser bióloga? É algo de infância? Ou você foi se descobrindo? Como que foi essa decisão? Olha, se eu falar para vocês que foi uma decisão que eu tive com 8 anos de idade. Caramba! Sério? Desde novinha? As pessoas perguntavam o que eu queria ser, ou seja, o que eu ia fazer quando crescer. Eu já falava que eu queria ser bióloga. Desde criança? Desde criança, mas porque eu tive uma experiência, né, muito bacana, que na cidade, eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo, e na cidade, lá em Sorocaba, tem um zoológico que sempre teve um programa que foi referência, ainda uma referência em educação ambiental. E eles sempre fizeram cursos para as crianças, cursos de férias, e eu participava de todos os cursos lá do zoológico. E aí eu fui, né, acabou, não saía do zoológico, né, às vezes até a gente brinca, eu fui criada, né, no zoológico praticamente, ficava sempre tentando estar perto dos animais e participar de todos os cursos que aconteciam lá.
E acabei seguindo, pegando gosto, né, pela área. Eu já gostava de bicho, aí era mais por conta do meu pai, sempre estava saindo com ele para ver bicho, ir para o mato, observar passarinho. E aí comecei essa trajetória na área, né? Acho que foi até o próprio zoológico foi meu primeiro emprego, eu já tinha 14 anos e comecei a trabalhar. Caramba! Uhum, como monitora lá, né, monitora do programa de educação ambiental, recebendo escolas, e aí não tinha mais dúvidas do que eu queria fazer, né. Nossa, então desde cedo já teve um contato muito grande, né, na área. Sim, eu acho que tem uma questão que eu sempre falo, é até estranho, a gente sabe que zoológico é uma instituição polêmica, né, Uhum. a gente sempre vê várias discussões sobre isso, mas eu tive a sorte de ter contato com um que sempre fez um trabalho muito sério, né, em educação. Sim. Então, é engraçado ver que eu tive muitos amigos que são amigos até hoje, né, eu tô contando para vocês uma história aí de mais de 30 anos. Uau. Caramba! E eu tenho contato até hoje com essas pessoas, com as pessoas que foram as minhas referências, né, biólogos e veterinários, né, que trabalhavam lá, e os meus colegas que eram crianças também, muitos não seguiram a carreira de ambiental, de biologia Uhum. ou de veterinária, mas eles trazem isso, né, de novo, o valor, né, da sustentabilidade nas áreas em que eles atuam. Então a gente tem médico, dentista, advogado, professor, e todos com isso muito forte na vida, sabe, Sim, profissional e pessoal. Então eu acho que esse papel, né, do zoológico foi sempre feito de uma forma muito bem feita, assim, muito que legal. séria, né. Uhum. Um contato saudável, né, com a instituição. Isso, exatamente. Sim. E durante as nossas pesquisas sobre o seu trabalho, sobre o seu portfólio, a gente viu que você está dentro desse grande projeto que acontece lá no centro de Santa Amaro, né, que se chama Biota Senac. Então, a gente queria saber um pouquinho mais, tipo, qual que é a sua relação com esse projeto? Queria contar um pouquinho pra gente? Uhum. Ah, sim, eu participo, é um projeto de pesquisa, né, coordenado aí por professores, tem o professor Alessandro Atier e o professor Adriano Camargo. Uhum. E eu participo também, porque é um projeto super importante, ele está muito relacionado também com o nosso sistema de gestão ambiental, né, do campus, Sim, com o objetivo justamente de fazer um levantamento da fauna e flora que a gente tem aqui no campus e no entorno também, né, na legal. região aqui que a gente está localizado. E esse levantamento, né, assim, a gente saber conhecer as espécies que vivem aqui, que convivem, né, aqui com a gente, é muito importante justamente para um programa aí de educação e de conservação dessas espécies. Então Muito legal. foi aí que surgiu a ideia de criar o projeto, da gente iniciar com o levantamento e a partir desse levantamento iniciar aí algumas ações também junto com a comunidade, né, envolvendo toda a comunidade acadêmica e do entorno aqui do Sim. campus. Isso que é Nossa, legal, super né? Porque vê que é bacana. um projeto que não foca só no campus em si, né? Afeta também a área ao redor. Isso é Isso, bem né? interessante. A gente fala como a gente já identificou que a gente tem aqui no campus, né, a gente tem uma vegetação muito rica, tem essas Sim, áreas ajardinadas aqui, né, muito bonitas, e a gente tem alguns remanescentes de mata também aqui no entorno, né, e a fauna transita, né, por fora, eles estão aqui no entorno e aqui por dentro do campus, né, então a gente sim. consegue ver as espécies aqui da região, né, aqui dentro. Inclusive, esse é um dos destaques, né, do campus. Para o pessoal que ainda não conhece, a gente está falando do centro universitário que fica ali na região das Nações Unidas, que você vê que é um ambiente que preza muito pela preservação ambiental. Então, você vê que tem, como a Luciana comentou, tem um jardim de inverno, tem uma área bem presente ali com a natureza. Sim, é bem Isso. legal. É um ambiente bem equilibrado, né, e é o que a Sim, gente fala, a questão da convivência, né, com fauna e com flora é isso, é a gente saber do papel de cada espécie nesse ambiente que a gente vive e conviver bem, humanos, fauna e sim. flora. E isso Sempre, né? Manter acontece o bem aqui, equilíbrio. né.
Uhum. E para criação desse projeto, vocês tiveram algumas referências em projetos anteriores? Como que rolou? Sim, tem uma prática, até a gente já tem alguns estudos como referência, né. A gente em tamanho, na cidade de São Paulo, né, a gente sabe que o campus se destaca, né, por ser um campus universitário com um tamanho, com uma extensão aqui, Uhum. que acho que a gente só hoje só perde aí para o campus da USP, né, em Uhum. tamanho. Sim, E sim. o campus da USP tem também um levantamento, tem a mesma coisa, eles têm uma área ali verde também, de vegetação muito importante, e já tem alguns trabalhos, tanto no campus da USP aqui em São Paulo, quanto na Exalc em Piracicaba. Já tem alguns trabalhos de referência e de levantamento também de fauna e flora do campus, né? Isso já gerou publicações, tem livros, né? Tem alguns livros, por exemplo, de aves do campus. Então, aumentou o número de estudos de fauna e de flora em campus universitário. E a gente fez uma pesquisa, a gente usou também como referência, a gente tem bastante trabalho já publicado dessas outras instituições, né? Que Nossa, bastante legal. legal. Uhum. Esses dados, esses estudos que vocês fazem, fica mantido apenas para o Senac ou vocês compartilham isso? Tem essa troca de informações? Tem. A gente compartilha, a gente começou a fazer o levantamento e a gente está justamente na fase, como a gente já tem os dados, né, a gente já tem as espécies, as principais, a gente ainda não identificou todas, porque, Aham, imagina, a gente ia começar a fazer o levantamento também em 2020, quando foram suspensas aí as atividades presenciais, e aí a gente teve que usar a criatividade, né, para como fazer levantar, identificar todas as espécies sem estar aqui no campus durante um período, né, grande. uhum, sim. Uhum. Então a gente começou a buscar outros recursos para fazer esse levantamento, né. Então um deles até, foi uma surpresa, algo muito bom, que a gente falou: "Como que a gente vai fazer? Vamos pedir para a comunidade do entorno, do campus, divulgarem, mandarem para a gente registros de espécies também que eles já viram aqui". E isso, além de contribuir com o projeto, e a gente começar a coletar, ter mais dados, algumas espécies que a gente não viu, mas alguém viu e registrou, isso Aham. envolve a comunidade com o projeto. Né? As pessoas se mobilizam, se envolvem e buscam conhecer um pouco mais. Então foi um ganho, né? Era um problema, a gente tinha que solucionar um problema e isso acabou Sim. trazendo um ganho aí para o projeto. E a ideia agora é justamente fazer uma divulgação, do que a gente já levantou, do que a gente já tem aqui. A gente sabe que é um levantamento muito amplo, que a gente tem ainda muito que avançar, tem muitas outras espécies para a gente identificar aqui, mas a gente já tem dados suficientes para começar a fazer essa divulgação e compartilhar. E de uma forma criativa, né? Que aí a gente conta Com muito certeza. com os nossos alunos, que são muito criativos e têm um conhecimento nessas áreas aí todas de comunicação e recursos aí, mídias também, para fazer uma divulgação bem legal aí do que a gente já Sim. levantou de informação, né. Dá Nossa, aquele super toque de bacana. criatividade no melhor estilo do Senac, né? Exatamente, é isso. E também, como que funciona esse projeto, o desenvolvimento dessas práticas, desde a concepção até a execução das atividades? Como que funciona o Biota? A gente começa sempre com um levantamento, né, bibliográfico, sobre a região. Então a gente primeiro buscou entender qual é a composição da vegetação aqui, né, da região, o Uhum, clima. É um levantamento que aí é bem especializado, aí, principalmente do professor Atier, que tem esse conhecimento. E a gente buscou as referências, né, geográficas mesmo, para identificar toda a região, para a gente saber em que tipo de ambiente que a gente está, até para saber uhum. quais são as espécies que a gente pode encontrar aqui. Sim.
além desse levantamento, né, de como é a área, né, de como é o ambiente que a gente está estudando, a gente também fez levantamento de outros trabalhos parecidos, né, que usaram metodologia, que acho que isso que é o bacana da pesquisa, né? A gente sempre Uhum. fala da importância da publicação, porque você publicando o método, você permite que outras pessoas possam realizar esse estudo em outros locais. Né, Sim. sempre inovando, buscando outras formas de fazer o levantamento, a coleta de dados, mas por isso que é sempre importante a gente ter referências de outros trabalhos. E aí uma coisa que foi legal, que nesse levantamento a gente também viu a necessidade de buscar soluções, porque Uhum. para você fazer um levantamento de fauna e de flora, às vezes você precisa de alguns recursos, né, de material, por Sim. exemplo, tela, câmeras que peguem imagens dos animais à noite, Uhum. alguns instrumentos que às vezes pode ser não muito acessível, a gente tem muita coisa fora ou às vezes é caro. Então, como a gente tem professor também da área de design e engenharia no projeto, a gente começou a buscar algumas soluções e inovações até para fazer a coleta de dados. Né, então acho que é uma outra coisa bacana desse projeto, né, que a gente Aham. foi construindo no andamento mesmo do desenvolvimento, né, do projeto. É, Uau. e aí a gente pretende testar, né, esses instrumentos de coleta de dados para que a gente possa também divulgar e publicar e outras pessoas possam utilizar também. Ah, que Então, bacana. acho que é basicamente isso, né, a gente começa com levantamento de dados, a gente está coletando informações, e aí a gente passa a divulgar e publicar aí o que a gente já realizou. Que bacana. Então, um projeto, tipo, bem acessível, né? Percebe que você quer realmente promover, ter ali o contato do público também com o projeto. Sim, porque aí a ideia é que todo mundo que viva, né, conviva aqui no campus tenha esse conhecimento também, né? A gente sabe Sim, que a gente tem aquela premissa do conhecer para preservar, para conservar, né? sim. Com A certeza. partir do momento que as pessoas conhecem as espécies, a gente quebra, tira alguns mitos também sobre algumas espécies que a gente encontra aqui, e vai orientando as pessoas, né? Até para se você vê algum animal aqui que está um pouco Uhum. perdido, desorientado ou machucado, até a Sim. gente consegue orientar aí, as pessoas já conhecem, já sabem, já tem alguma referência aí também para ajudar, né. Sim. E não Nossa, sei se tem esse dado em mãos, mas Uhum. tem alguma estimativa de quantas espécies relacionadas, tipo, a tanta fauna e flora existem no campus atualmente? Olha, a gente ainda não concluiu, Aham. principalmente a parte de vegetação, né, acho que é onde a Sim. gente ainda está um pouquinho, mas as espécies de fauna, a gente já tem uma lista, a gente já pode indicar aí aproximadamente 20 espécies, tem algumas que a gente ainda está Uau. tentando até identificar, porque tem uma coisa, né? A gente sabe o que é beija-flor. uhum, Mas Sim. a gente tem várias espécies de beija-flor, assim, né, então a gente sabe Sim. que tem que identificar exatamente qual é a espécie. Então, por exemplo, garça é uma ave que todo mundo sabe, assim, olha e fala: "Olha, é uma garça", mas a gente tem a garça branca pequena, a gente tem a garça branca grande, então a Sim. gente tem que classificar direitinho todas essas espécies. A gente usa muito guias, né, de aves, que a gente tem Uhum. aqui. Mamíferos, a gente tem 2 espécies aqui que a gente já identificou, e de aves a gente está aí com uma lista já de aproximadamente 20 aves, né. Caramba. Uhum. nossa, Sim. bastante até, legal Sim, isso. eu nunca vou E esquecer da desculpa te cortar, né, não, mas tranquilo. nunca vou esquecer de uma vez que estava lá no campus, né, e ouvi um barulho de uma árvore que estava bem próxima de mim. Eu olho pra cima e, cara, tipo, tinha um tucano ali. É a primeira vez que eu vi um tucano na vida, eu fiquei, tipo, maravilhado ali. Hum, Então, quando a gente soube desse nossa. Nossa, projeto, direto deve ter veio a sido. gente aqui já correr atrás para saber mais sobre, porque realmente, tipo, ter esse contato mais próximo com a natureza e com os animais presentes ali na área é incrível. E como eu disse, tipo, é um dos destaques daquele campus em específico.
E o tucano é uma ave lindíssima, né, que Nossa, a Sim, gente muito. vê com muita frequência aqui. Você falou uma coisa muito legal que é do som, né, às vezes a gente está andando, a gente escuta o sim, tucano, né, que ele emite um som bem característico ali, aquele que chama é o chamado, né, o tucano tem um isso. chamado muito, diferente, e a gente escuta, a gente já começa a procurar. E é legal que a gente tem 2 espécies de tucanos aqui no campus. É, Sério? a gente tem o tucano de bico verde e Uhum. a gente tem o tucano toco, né, o tucano toco é aquele que tem o bico laranja, Ah, sim. Ah, amarelado, ai, era assim. isso mesmo, era É, isso mesmo. e o tucano de bico verde é o que tem o bico verde, assim, né, então, são 2 espécies de tucanos, né, que a gente já identificou aqui, a gente já tem registro. E esse é lindíssimo, é uma das nossas Sim, atrações aqui também, né. A gente já viu em voo, ele já parou na janela, às vezes eles param aqui na nossa janela. A gente está trabalhando gente, aqui, eles param aqui na pra dar um oi, perto da né? nossa sala. Que É, vista, é. que vista legal, né, meu? Você imaginar isso assim em São Paulo, conseguir ver um tucano fora de um zoológico, Uhum. eu acho que É até é um incrível. privilégio, meu, de verdade. Sim, e acho que a gente vê essas espécies por aqui. Tem uma outra coisa que é legal, que a gente vê a espécie, identifica, tira foto, tal, registra, mas às vezes a gente não consegue ver o animal. Então você Hum, escuta, né? Que é o que a gente fala que é o levantamento que a gente faz com vestígios. Então, um dia eu estava andando aqui pelo campus Hum. e tinha no meio do caminho tinha várias bolotas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem o regurgito? ah, eu não Hum. conheço. São algumas bolotas, a gente chama de regurgito das corujas, né? Coruja. É, a coruja, quando ela se alimenta, né? Ela é um animal que se alimenta de outros pequenos animais, né? Come muito rato. Né, ela se alimenta muito Sim. de rato também, come pequenos vertebrados, né? E ela não consegue fazer a digestão de tudo, de todo o alimento. Então ela acaba absorvendo o alimento e só que ela solta uma bolota, que é uma bolota assim de penas ou pelo, ossinho, Caramba. que a gente chama de regurgito. E aí eu estava andando aqui pelo campus e vi essas bolotas, né, aqui pelo chão. Aham. E aí a gente já sabe que ali tem coruja. Você já começa a ficar Ah, atento que ali essas tem pistas, coruja. né? E esse É, regurgito, ele é só das corujas, não é de nenhuma outra espécie também? não, é só das corujas, Uhum. né? Ela tem, como ela ingere o alimento inteiro, aí ela consegue fazer essa separação e solta isso que a gente chama mesmo de pelota. Isso Aham. é característico da coruja que a gente chama, são as aves de rapina, né? Que é Uhum. a coruja que está nesse grupo. E aí até a gente tem que identificar, daí a gente fala, mas como que nós vamos saber qual coruja? Porque a gente tem também algumas espécies aí de coruja, né? Sim. E aí em uma dessas andadas aí pelo campus, outro dia, perto das bolotas, tinha uma pena. A pena característica é uma Hã. pena da coruja suindara. Não sei se vocês conhecem a Ah, suindara. Ela pelo tem aquele nome não. rosto, ela tem a cara, assim, cortada, é uma cara branca, assim, cortada, que as pessoas associam a uma maçã cortada, Ah, a acho que Suindara. eu consigo reconhecer. É uma que também, eu já ouvi falar que essa tipo de coruja, se for o que eu tô pensando, também é conhecida como rasga-mortalha. É esse? Também, isso. Ah, então é essa Nossa, mesmo. legal. É, é Conheço. lindíssima, assim, né, e a Sim. gente encontrou a pena dessa coruja, e se Caramba. você fizer uma análise do regurgito dessa bolota, você consegue, achar os ossos, né, você olha, consegue identificar se é osso de algum roedor, como também, às vezes, ela come alguns insetos também, você pode identificar a estrutura de gafanhoto, você consegue identificar a Caramba. alimentação por esse vestígio, né, que a gente fala. Quando a gente fala de vestígio, a gente está falando desse caso de regurgito, a gente fala às vezes de pegadas, né, você consegue Uhum. identificar algumas pegadas também de alguns animais, mas aqui acho que que é bem interessante para a gente já identificou e ficou muito feliz em saber porque eu nunca vi a suindara aqui. Eu já Sim. ouvi
e já encontrei os regurgitos, né? Aham. E o que deixa a gente feliz é porque ela é uma, assim, dos melhores controladores aí de roedores, né? Ela se Nó alimenta e controla a população de rato aí na cidade de uma forma muito eficiente, Já né? faz aquela Ah, limpa no campus, né? ó. Exato. Caramba. E é curioso Uhum. que ela tem um grito bem estridente, né? O Tem, som que ela tem. emite é bem estridente. É. E aí a gente consegue. Então, se você está aqui no campus, você escuta o canto de um tucano, de uma coruja, Uhum. o sabiá, né, que tem um dos cantos mais lindos aí também, Sim. a gente já consegue também identificar e a gente fica procurando. A gente escuta e já começa a procurar por Já aqui. vai ali. E Uhum. falando, Lu, sobre escutar, reconhecer, vocês, quando vão pesquisar alguma espécie sem conseguir ver o animal, vocês têm algum banco que consegue identificar? Como que vocês fazem essa pesquisa para saber de espécies? Vocês consultam algum lugar para saber identificar isso? Sim, tem. Hoje é bem legal que tem bastante, tem uns aplicativos também já com isso, né? Aplicativos? Tem um que é sensacional, a minha referência Ah, chama Bem Te Ouvir. bem te Que ouvir. legal o Bem Te nome. Ouvir. E ele é tão legal, eu acho que eu falo que até a forma como ele foi construído, porque ele é um projeto de uma universidade, é da Federal de São Carlos, né? Também foram estudantes que desenvolveram, eles colocam lá a espécie e gravam, você tem o som, né, para poder identificar. A gente tem vários, eu destaco esse daí porque é um também feito na academia, né? Feito também em uma Uhum. instituição de ensino e que é Que muito bom. legal. Uhum. Então você consegue, hoje você já tem mais acesso, né? As pessoas que estudam isso, elas costumam gravar, né, o som das aves e disponibilizar depois para que sirva mesmo como uma referência, um banco de dados para que as pessoas possam Caramba. identificar. É um Ajuda a trabalho muito reconhecer, Ó, né? legal. bem legal. Uhum. Sim, super completo. E a gente tem tanto canto quanto chamado, né? Porque as aves elas têm muito isso. Elas têm o canto que é um pouco mais longo, já é uma coisa Uhum. mais uma melodia, né? Uhum. Geralmente é utilizado aí mais por macho para marcar território, para atrair a fêmea. E a gente tem o chamado, que é uma forma deles se comunicarem. É uma coisa mais Ah, curta, repetitiva e que eles para estabelecer um contato, para falar quando eles estão se alimentando, ou em voo, caça, para coordenar as atividades, sabe? Às vezes do casal ou caramba. do bando. Então tem Então esses dois tem tipos de essa. contato, né? Tem. Eles usam muito ou os chamados ou o canto também. Nossa, bacana saber disso, eu não Sim, não sabia. fazia ideia. É um estudo bem legal. Tem uns estudos bem bacanas que isso a gente chama de bioacústica, né, na Uhum. ornitologia, aí para estudar das aves e é muito legal. Eles já estão estudando, tem muita gente já estudando o que a gente chama de paisagem sonora. Então Uhum. você consegue traçar alguns ambientes, construir, né, um ambiente a partir dessa paisagem sonora. Isso se aplica para a cidade de uma forma geral, né? Aqui a gente está falando das aves, mas a ecologia tem estudado muito isso. É um tema que é bem interessante também. Eu Muito fiquei interessada interessante. mesmo. E, E opa, perguntando como foi mencionado essa questão do app, só por uma curiosidade, o projeto do Biota Senac, ele tem essa proximidade com a tecnologia? Vocês chegam a desenvolver algumas aplicações digitais para celular? Existe A esse contato? Existe essa proposta, é uma meta Uhum. do projeto, inclusive de gravar, que é o que a gente pretende fazer aí, como a gente já tem as espécies, a gente tem os cantos, a gente quer gravar justamente para disponibilizar isso também para as pessoas, além das imagens, e aí uma coisa muito legal que a gente fala que é um diferencial aqui no campus e do Senac como diretriz mesmo, né? Todos os cursos trabalham com projetos multidisciplinares, né? A Uhum. gente integra muito as áreas, então a sim. gente consegue fazer isso com audiovisual, com fotografia, com multimídia, a gente consegue juntar esses cursos e tecnologias, todos os cursos que a gente tem aí de tecnologia, para trabalhar com essas imagens que a gente já tem Sim. para gravar, né, esse som, para fazer um
um aplicativo, uma plataforma que depois a gente possa disponibilizar aí a biota no campus, Caramba. né? Então a gente tem uma meta aí de construir uma plataforma digital que traga tudo isso, traga Sim. esse conhecimento e E usando o super útil, conhecimento né? dos cursos. Sim, com Uhum. certeza. E, nossa, super interessante. E o que eu queria perguntar, que me deu uma curiosidade também, é caso a gente encontre algum animal ferido lá no campus, tem algum procedimento que a gente pode fazer, que esse aluno que encontrou possa estar ajudando lá no campus? Sim, a gente até sempre fala, como no campus a gente tem todas as equipes aqui de segurança, né? Você sempre vê, tem sempre muita gente que está identificada aqui. Uhum. Essas equipes, elas já estão orientadas para algum tipo de ocorrência de um animal que esteja ferido, né? Que alguém encontre, ou às vezes as pessoas até têm medo, né? Sim. Tem gente que vê, assim, um bicho, por exemplo, o Uhum. gambá, né, a gente tem Uhum. o gambá, a gente tem uma espécie aqui já identificada e tem gente que tem medo, porque quando ele se sente acuado, né, quando ele se Sim. sente em perigo, ele tem uma postura, né, ele abre a boca, assim, mostra os dentes e faz um som que é Hum. para um pouco para assustar, mas pode ter certeza que ele tá com muito mais medo do que do que a gente, né. Sim. Mas é uma forma de defesa. Então, às vezes, se a pessoa encontrou, viu esse bicho, pode identificar. A gente tem a equipe de manutenção, de jardinagem ou de segurança que está sempre aqui pelo campus e já tem uma orientação, né, para esses casos. É, Ah. e se não for uma ocorrência ali, ou se você tirou uma foto, você viu e você quer entrar em contato e mandar, a gente tem um e-mail do projeto também, né, que é o biotadocampus@sp.senac.br, Uhum. que está disponível também para receber, né, esses registros aí das pessoas que vivem aqui no campus. Uma coisa que a gente tem aqui, vocês sabem que a gente tem os prédios com os vidros, né, que Sim. são muito bonitos, e isso pode causar às vezes alguns acidentes com aves, Ah, porque a ave, né, ela está em pleno voo ali, ela não consegue identificar que ali é um prédio. Hum. Ela vê pelo espelho, né, pelo vidro, ela acha que pode continuar, ela enxerga a profundidade e ela é diferente da nossa visão, né, a ave tem Sim. uma visão diferente e ela, às vezes o vidro reflete a nuvem ou a vegetação e ela continua e ela acaba tendo uma colisão Nossa. no vidro. E aí a gente começou a buscar soluções para isso também. Então, não sei se vocês já repararam, mas nos nossos prédios, aqui nos vidros, a gente tem umas placas com formato de gavião, que ela fica em movimento, Ah, já pendurada. reparei nisso. É, nossa. a gente tem essas placas que é para ela quebrar essa estrutura, né, essa visão, assim, ele tem ali uma placa que está em movimento. Também funciona a ideia de colocar como gavião era para funcionar também como a imagem de um predador, então a Uhum. ave pode olhar ali um predador e Desviar. desviar, é uma Uhum. forma, mas a gente está buscando outras soluções, a gente tem buscado outras soluções, porque isso diminuiu a ocorrência, a gente tem uma redução na colisão, mas a gente ainda não resolve o problema 100%. Uhum. E aí tem grupos, né? A gente até no mês passado teve um evento sobre isso, um workshop de várias instituições buscando soluções, compartilhando experiências, né? Do que pode ser feito para evitar essa colisão, para evitar essa ocorrência, né? Esse número, o Sim. aumento aí do número de acidentes das aves nos prédios. E está sendo bem legal, porque a gente está Caramba. estudando e a gente quer testar algumas coisas aqui também, né? E pode ser Nossa. adesivo, placa, luz especial. A gente está estudando Aham. várias soluções aqui para fazer vários testes aqui no campus a partir de 2022. Que legal. Porque, Nossa. inclusive, essa era uma das minhas dúvidas, né? Tipo, se usar a imagem do predador, isso não acaba afastando a espécie de se aproximar lá de novo, achar que é um ambiente perigoso para elas? Isso não acaba afastando elas?
Ela, assim, ela não sai, não afasta do ambiente como um todo, ela Uhum. acaba desviando, né, dali, Sim. ela vai por outro lado, tudo, mas, né, a gente até brinca, algumas já aprenderam, já sabe que é placa, né, a gente já fez alguns registros de bem-TV, por exemplo, parado do Hã. lado da placa, Olha, né, então sabendo que é mentira. que não é de mentirinha ali. Então, mas aí que tá, né, daí você começa a estudar, acho que aí que é a importância da pesquisa, né, a gente começa a observar que mais do que a imagem do predador, é o padrão, né, você ter uma barreira física, aquela placa ela significa uma barreira. Então, talvez, né, que é o que a gente vai analisar mesmo, talvez não seja a imagem do predador, mas seja uma imagem, uma figura, tanto é que tem a Federal lá de São Carlos, eles começaram a colocar nos vidros, Uhum. bolinhas, bolinhas que quebram, né, o Ah, espelho. sim. Pra não Eles dar o quebram reflexo. isso. Então eles fizeram adesivos de bolinhas e tá funcionando também. Então a gente quer fazer esses testes também por Sim. aqui, para ver o que pode ajudar e o que pode diminuir esse tipo de ocorrência, né. E aí é outra coisa bacana, se alguém olhar, achar, encontrar por aqui uma ave que colidiu, porque às vezes ela bate, ela cai, fica um pouco Uhum. perdida ali, assim, a gente também sempre orienta, a gente tem as equipes aqui também que podem prestar esse socorro aí, né, para as aves. Ah, que bacana saber que a equipe já Uhum. então já tá preparada pra lidar com esse tipo de situação, né. Então, É, é. pessoal, não fique com medo, né? Se Sim. vir alguma coisa, algum animal, algum É, bichinho, gente, porque bora eu aí ia já se eu falar. visse alguma ave ali caída, eu não sei o que eu ia fazer, acho que eu ia começar a chorar junto com a ave e falar: "Eu não sei o que fazer com você". Então vamos É, saber como proceder, com certeza. Sim. é. A gente sempre fala, acho que é por isso que é bacana, né, o que a gente fala, o conhecer. Sim. Porque, às vezes, também a gente não quer passar a ideia errada de que, eu lembro, eu já fiz um trabalho até de educação ambiental, a gente falava das cobras, né, porque todo mundo via a cobra e ficava com medo e a primeira reação é matar, né, porque é um Uhum. bicho, é um Uhum. risco, e a gente sempre fala: "Não é matar", né, não é, mas você desconhecendo, você sabendo também o risco dela, se você chegar perto, alguma coisa e ela puder atacar, é não se aproximar, né, não mexer, não falar também, a gente não quer o extremo, sabe, falar: "Ah, eu não tenho medo de bicho, eu vou lá e pego", né. E Sim. então a gente fala que a importância de conhecer, a importância da educação aí, a educação ambiental e desses trabalhos todos, é orientar para isso. Se você viu um animal ali, né, aí nem não estou nem falando só dos casos desses machucados, tal, mas se você encontrou um animal, de não ir lá pegar, mexer, né, a gente sempre fala para Sim. respeitar, né, a gente sempre respeita, o animal tá ali no ambiente dele, a gente tá no nosso, a gente tem esse respeito, né. Porque às vezes as pessoas querem se aproximar demais também e aqui a gente tem os saguis, né, um exemplo, acho que vocês já Uhum. viram os saguis Já. que vem aqui, né. São tão Aham. lindos. São fofinhos, né, e as pessoas falam: "Ah, eu vou lá, vou dar comida, vou mexer". Não, né, também não é para se aproximar, porque se Sim. eles é sempre aquela coisa, né, se ele se sente ameaçado, ele vai se defender. Né, Uhum. e ele não sabe se você vai chegar perto para fazer um carinho ou para atacá-lo, ele não sabe. Então, na defesa, as pessoas podem também acabar tendo alguma mordida, pode ter algum problema. Então, Hum. por isso que a gente sempre fala, o importante é respeitar, né, Sim. o Sempre. animal e o comportamento dele, o ambiente dele, é o respeito mútuo aí, né. Sim. Então, também uma orientação é não alimentar, né, esses Isso, Sim. bichos, Respeitar, gente. Tirar uma foto uhum. de longe e tá ótimo. isso, Tira uma é. selfie, Não marca. alimentar isso. O não alimentar é fundamental, porque Uhum, eles têm a dieta deles, né, eles têm Uhum. uma alimentação, e é por isso que muitas espécies acabaram se aproximando, chegando muito próximos aí da cidade, até para revirar lixo, né, o que aconteceu com o gambá, conforme vai faltando alimento para eles no ambiente, eles vão uhum. buscar outros alimentos, né. E a gente já viu, tem gente que às vezes isso acontece em praça, em parque, na cidade, às vezes quer dar uma bolacha, quer dar ou uma fruta mesmo, mas que não é o ideal,
né? É diferente da gente colocar aqueles comedouros que a gente coloca a fruta para atrair passarinho, Aham. aí é bacana, mas você sabendo que ele se alimenta daquilo, que faz parte da dieta, né, da alimentação deles. Agora, você tentar inserir algum alimento que não faz parte da dieta, você pode ter dois problemas, né? Um para o Uhum. animal, né, que pode ter problemas na dentição, problemas Sim. estomacais, tal, e também dele começar a buscar comida ali na praça de alimentação, na lata de Nossa. lixo, né, que é o que a gente quer evitar, né, então por isso Sim, que é importante também não alimentá-los. E já aconteceu algum caso semelhante a isso, de os animais acabarem invadindo essas regiões dentro do campus? Olha, aqui no campus a gente já teve sim registros de gambá em lata de lixo, sabe, Uhum, procurando ali, revirando, lixo. Os saguis, eles não chegaram ainda não, eles estão naquele sim. limite, né, eles ficam sempre aqui no limite do campus, porque tem uma mata, né, aqui Aham, na nossa divisa aqui, então eles sempre ficam nesses limites. A gente já tem placas identificando até para não se aproximar, para não alimentá-los também, mas eles não chegaram não. Eles continuam, acho que esse respeito tá rolando, tá acontecendo, né. E acho que é sim. principalmente com os saguis, porque o sagui, ele tem uma alimentação bem diversificada, né, ele come insetos, ele come algumas frutas também, e é uma coisa bem legal de observar, quem passa por ali consegue observar bastante, ele fica cavando o tronco de algumas árvores. Aham. É, ele fica ali com os dentes, né, ele já tem um dente adaptado para isso, para extrair a goma, né, que tem em alguns troncos aí de árvore, ele se alimenta dessa goma, né, Ah, e aí ele fica, às vezes a gente passa lá e ele tá cavando, fazendo as marquinhas dele lá para extrair a goma e se alimentar. Então, ele já está bem servido aqui. A gente fala: "Não que precisa bom. alimentá-los, que ele está bem". A gente fez um registro bem legal esses dias, dele se alimentando de ovo. Ele pega ovo, aí tadinho dos outros do passarinho, né, mas ele vai, pega do ninho o ovo, quebra o ovo e fica ali se alimentando. A gente conseguiu Gente, fazer esse registro aqui. que Uhum. fofura. É, é bem E a legal. gente, aluno, vai conseguir também ver essas imagens, vai ser disponibilizada, mas para o projeto em si, em questão de estudo. Não, vamos disponibilizar tudo. Ah, que Vamos, legal. acho que a ideia é registrar para identificar, né, e para comprovar o aparecimento, né, a espécie aqui no campus, Uhum. mas a gente também vai fazer essa divulgação. A ideia é transformar tudo isso em plataforma, redes sociais, tanto os vídeos quanto as fotos também. Ah, que legal. Bacana. Nossa, Uhum. quero muito ver isso daí, meu. Sensacional. E, Lu, outra pergunta aqui, emendando agora em sustentabilidade, a gente vê como o Senac é preocupado também nessa questão de catalogar, entender as espécies. Como você enxerga isso nos setores privados? Você acha que está tendo mais essa preocupação de sustentabilidade, de preservação? Existe algum ranking que mostra qual empresa é mais engajada nisso, ou quais estão tomando iniciativa? Você consegue falar um pouquinho para a gente disso? Sim, a gente tem várias iniciativas hoje, né, nas instituições, nas empresas aí privadas também, que têm justamente esse objetivo, né? São indicadores de sustentabilidade. Então a gente tem sim, tem ranking, a gente tem o próprio sistema, né, de gestão Uhum. ambiental que as empresas têm. A gente tem isso aqui no campus, mas é algo comum, né, nas empresas, é uma série de indicadores que a gente precisa, atender, e aí Uhum. entra tudo, né, a gente está falando aqui muito de fauna, de flora, mas entra tudo, descarte de resíduos, tratamento de água, de esgoto, é um conjunto, né, de ações.
e Sim. que esse conjunto é que torna essa empresa sustentável ou não, né? É Aham. um conjunto, é sempre isso. Acho que é importante a gente destacar que tem desde como você trabalha com os seus sistemas de funcionamento, né? O funcionamento da empresa, a parte de educação também. A gente está falando aqui muito de aluno, mas é geral para todo o corpo administrativo, todos os funcionários Uhum. também. Sim. Então você tem, por exemplo, a equipe que trabalha aqui no nosso prédio de gastronomia, eles receberem uma orientação sobre reaproveitamento, descarte dos alimentos, né? Como é que você pode transformar material orgânico em gás, em óleo, em outros produtos. Então a gente tem isso muito forte já em várias empresas e cresceu muito, né? A Hum, gente tem prêmios, tem rankings, tem legislação também que as empresas hoje precisam seguir, né, para atender esses índices de sustentabilidade. sim. E tem muita coisa bacana acontecendo e ampliando, né? Acho que isso faz com que todo mundo tenha. Por isso que é legal a gente falar a formação em sustentabilidade como um valor para todos os cursos, né? Então, se a gente pensar que a Uhum. gente tem isso muito forte em todos os cursos do Senac, porque Uhum. qualquer área que você vá atuar, né, no mercado privado ou público, você vai ter isso. Né, você tem que trabalhar com a questão da sustentabilidade. Então é muito importante que você já saia com isso na sua formação, já tenha isso como. E aí a gente Sim. fala formação, né, como a gente sempre chama aqui no Senac, formação para a vida e para o trabalho, né? Sim, nossa, que bacana. Muito Uhum. importante também, né? Sim. Hoje existe, você falou até do ranking, hoje Uhum. existe até um ranking para as instituições de ensino. Né, a gente já Sério? tem, chama Green Metrics, ele classifica as instituições também de ensino de acordo com as ações que elas têm para a sustentabilidade. A gente Uhum. participa disso todo ano, a gente apresenta um relatório, mostra todas as nossas ações, e eles têm feito aí classificações, orientações, a gente ganha um certificado também, né, de Que instituição que bacana. contribui para a sustentabilidade. É muito bacana e acho que tem que cada vez mais incentivar esse tipo de ação, né. Com Com certeza. certeza. Essas ações de sustentabilidade dentro das universidades, você diria que, tipo, Uhum. qual o grau de importância que elas têm? Olha, é extremamente importante, porque além de ser um ambiente, né, de convivência das pessoas, onde as pessoas vivem e passam uma grande parte do tempo, né, seja para estudar ou Uhum. trabalhando, né, e isso a gente sabe que muita coisa que a gente tem aqui, a gente acaba levando para casa, né, o que você aprende, você acaba praticando Sim. também em casa, Uhum. mas principalmente para a formação, né, para uma formação para a Sim. sustentabilidade, né. Então, como instituição de ensino, eu acho que a gente tem muito que contribuir, né, para isso. A gente faz a nossa parte aqui, tendo um campo sustentável, tendo um funcionamento, né, voltado para a sustentabilidade, e a gente formar pessoas para que onde quer que elas passem a atuar depois na sua vida profissional, elas levem Sim. isso, né, como um valor para ser praticado, para ser aplicado na sua empresa ou no seu trabalho aí, de uma forma geral. Então, por isso que a instituição de ensino tem um papel fundamental nisso, né, na educação para a sustentabilidade. Com certeza. Com certeza. Uhum. E quando você falou sobre legislação na empresa, tudo, tem algum órgão responsável que reformulando, essas questões sustentáveis dentro de uma empresa, de um órgão privado, ele é obrigatório? E se for ou não, existe algum órgão que verifica, ele toma Tem. controle Uhum. disso? Uhum. A gente tem alguns, né, porque depende muito da área de atuação da empresa, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos sistemas de auditoria, né, das Uhum. empresas que tem que cumprir aí, tem seus indicadores aí, tem auditoria interna e alguns têm auditoria externa. Mas a gente tem também, por exemplo, a CETESB,
né? Então você tem a CETESB, é um órgão muito importante que regulamenta isso nas empresas. A gente, por exemplo, aqui a gente tem vários relatórios que a gente precisa apresentar aí para a CETESB também. Você tem a própria vigilância sanitária, né, também é um Aham. órgão que. Então você tem um conjunto de instituições aí que regulamenta. A gente tem algumas legislações aí para cumprir em relação a isso, né? Ah, É, sim. é que sempre depende muito Da área da de área. atuação? É, Ah, e da área de sim. atuação da empresa, da instituição. Por exemplo, a gente, como instituição de ensino, a gente tem que responder muito para o MEC, né? Acho que toda a parte, Hum. né, toda a parte educacional, a gente responde para o MEC. Mas quando a gente tem um credenciamento, né, da instituição como uma instituição de ensino, o MEC também avalia isso, né? Ele também avalia se a gente trabalha com a educação ambiental é um requisito legal. Hum. Toda instituição precisa trabalhar com toda instituição de ensino, né, superior Uhum. tem que trabalhar com a educação ambiental. Isso é um requisito legal exigido pelo MEC. Sim. E também o nosso próprio sistema de gestão ambiental também é algo que é exigido, né, pela legislação. Então a gente também tem que cumprir, a gente também tem essa auditoria aí do nosso sistema de gestão ambiental. Uhum. Nossa, Então, super importante. é, e acho que às vezes a gente sempre fala, né, que a gente tem aquilo para cumprir, mas a gente também acredita nisso. Então você faz de uma forma muito tranquila, né? Você já incorpora isso no dia a dia da Claro. empresa, né? Você vê quando a empresa realmente está engajada em aderir a essas práticas sustentáveis dentro do seu setor, né? Dá pra E sentir. acho que é bacana ver que várias instituições têm investido nisso, né? Então, com bolsas, com programas Sim. voltados para que você possa aplicar algum programa de sustentabilidade na sua empresa, né? A gente tem órgãos de fomento aí desde dos de pesquisa, mas a gente também tem alguns programas até de outras empresas. O próprio Uhum. Santander, por exemplo, que eles aplicam isso e eles dão algumas bolsas de sustentabilidade para que as pessoas possam Que aplicar, legal. desenvolver isso nas suas empresas ou instituições de ensino também, né? E, Sim. e é bacana porque você pode fazer mil coisas, né, na empresa. Esse programa do Santander, uma vez eu vi o programa deles até para mobilidade urbana. As empresas começaram a trabalhar, a pensar nisso, né? Hum. Aham. Mudar o horário de trabalho dos funcionários para que eles contribuam aí com a diminuição, né, de emissão de gás, de transporte, né, a possibilidade Uhum. de você ter outros meios de transporte também, para você melhorar a qualidade do ambiente da cidade como um Nossa, todo. Uhum. isso Então é ótimo. são várias formas, né, que você tem Sim, de contribuir, né? Por isso que é bacana ter várias áreas pensando aí juntos, né, num programa de com sustentabilidade que atenda certeza. tudo isso. Que a criatividade flui para surgir essas atividades, né, essas propostas dentro desses programas de sustentabilidade dentro das empresas. Muito Isso. bacana. Uhum. Muito bacana. Legal. Hum, E hum. agora, mais uma perguntinha. Entrando nesse assunto de clima, gases, eu pergunto assim, né? A gente está passando por momentos, né? Não é de agora, há muito Uhum. tempo, essa preocupação com o clima, aquecimento, toda essa questão do Ambiental ambiente, mesmo. exatamente. Esse clima, essas mudanças climáticas, elas estão afetando ou podem afetar a nossa fauna, a flora lá da região do Senac. E vocês já estão pensando em alguma coisa para saber lidar com isso, algo a longo prazo? Como que está sendo essa questão? Ah, sim, o clima afeta bastante, né? E aí é Uhum. isso mesmo, é tanto a fauna quanto a flora. E a forma, né, que a gente que já contribui, que é meta, né, que a gente precisa manter, é justamente cuidar da vegetação, né? A gente Uhum. trabalhar aí e manter essa vegetação. Então, acho que quando a gente pensa aqui nessas áreas todas que foram projetadas para manter uma vegetação
que é essa bem do nosso entorno aqui, dessa divisa, né? Sim. A gente ter que manter isso e ter as nossas áreas também sempre com uma vegetação, seja de jardim, a gente tem aqui as frutíferas, a gente tem várias Uhum. espécies aí de árvores, né, que contribuem com essa melhoria da situação climática mesmo, né? Uhum. A gente fala que a gente tem que manter o máximo da vegetação no entorno e não é uma tarefa fácil, né? Porque quando a gente tem um desenvolvimento, né, a gente sabe que às vezes a gente perde muito vegetação com o Sim. avanço, né, das Uhum. cidades, e até por isso que os animais, né, quando a gente fala, ai, que bom a gente vê na cidade várias espécies aí, principalmente de aves, mas a gente também olha que eles estão tendo que sair da área de vegetação e ir em busca de alimento na cidade, né? Sim. Ah, Justamente sim, pela sim. redução, né, desses espaços aí. Então, por isso que a gente precisa cuidar da vegetação que está aqui no campus, a vegetação que está no entorno. Isso melhora tanto para a gente poder continuar abrigando essa fauna existente, mas também para melhorar o clima da região, né? Então, e a gente fazendo um trabalho que envolva divulgação Uhum. também disso tudo para as empresas que estão aqui no nosso entorno, a gente pode ter um trabalho coletivo, né? Não só do Senac, mas de todas as empresas que estão também aqui, os nossos vizinhos, né? Que estão aqui ao Sim. nosso lado. Então, acho que basicamente é isso, né? A gente Sim. cuidar da nossa vegetação, a gente cuidar também da nossa formação, que é o principal aqui do Senac, para que as pessoas façam isso também, a gente amplia isso, né? O que a gente faz aqui, a gente acaba expandindo para que as pessoas levem, continuem fazendo isso e melhorem para o clima aí da cidade como um todo, né? Com E acho que é um certeza. movimento que está cada vez maior. A gente tem várias conferências aí do clima. A gente sabe que tem muita coisa que não depende da gente como, né, pessoa física e nem como Aham. instituição, mas depende muito de governo e de legislações, né, também. Sim, Uhum. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente não pode depender com Sim, só certeza. dos órgãos públicos aí. É um trabalho conjunto e acho que para o resto da vida, né? A gente com sempre tem que estar certeza. cuidando do ambiente que a gente vive. E até deixando aqui para o pessoal do podcast, não sei se vocês conhecem, mas quando você falou de animais que vão perdendo espaço, né? E indo para os centros, as cidades procurar alimentos, me lembrou um filme chamado Os 100 Florestas, que é uma animação antiga que eu acho que muita gente deve ter visto, mas quem não viu eu recomendo, que ele Sim, aborda bastante esse assunto de animais que perderam seu espaço e precisam correr atrás de alimentos, então uma sim. animação bacana que mostra isso e deixa aqui porque realmente vale a pena, é um filme que eu gosto muito e vale a pena E que traz conferir, uma reflexão muito importante também, com né? certeza, Ainda né? mais falando Sim. sobre a questão das empresas, de aprenderem a respeitar mesmo o espaço onde elas se instalam, né? E lembrar que ali antes tem uma vegetação presente, tem uma fauna presente. Então, quando a gente debate sobre essas questões dentro do setor privado também, acaba sendo muito importante. Não, esse filme é ótimo. E uma coisa que é bem legal, viu? É que eu falo que eu vejo isso muito quando a gente falou da criatividade dos nossos alunos, tal, é de Uhum. ver formas de comunicar isso, né? Que nem esse filme. É um filme, Sim. é um desenho muito bonito, muito bem feito e com uma mensagem gostoso, né, de assistir, e com Aham. uma Sim, mensagem muito boa, né? Muito séria. Ela retrata isso, né? A questão do desequilíbrio do ambiente, que como que eles chegam na cidade atrás de alimento, mas de Uhum. um jeito muito legal. Bem Eu leve. gosto, eu gosto muito desse filme, para mim também é uma referência. E o outro que eu acho que passa essa mensagem Uhum. também de um jeito muito bem legal é o Bee Movie das abelhas, sim, né? Nossa, legal mesmo. Uhum. É outro que retrata, assim, de um jeito também muito gostoso, ele passa uma mensagem incrível, né, que é viver em equilíbrio.
equilíbrio, né? Que Sim, para as espécies aí, nesse caso mostra das abelhas, mas para as espécies, para a fauna, para a flora, que um depende do outro, né? Então, quando a gente as flores, né, que eles pedem também por causa da polinização, por não ter as abelhas, enfim, eu acho Uhum. que a mensagem do equilíbrio, né, e do papel de cada um nesse ambiente é sensacional e de um jeito muito criativo. Muito com legal. certeza. Uhum. Ai, tá um papo tão, tão Tão fluido, né? gostoso. Tão gostoso. Mas acho que tá chegando a hora de a gente encerrar já o nosso Uhum. Ai, segundo podcast, na verdade, o segundo episódio dessa série que a gente tá uhum. criando. E antes da gente encerrar, então, Lu, peço que você faça essa hora do seu jabá, como a gente chama aqui. Você É. divulgar suas redes, as redes do projeto, redes pessoais. Então, você à vontade. Olha, eu divulgo, como a gente ainda não tem a plataforma, mas esse a gente vai contar muito aí com os cursos, principalmente cursos de multimídia, para fazer uma divulgação bem legal aí desses canais todos aí do Biota, né, para a Uhum. gente poder compartilhar, né, todo o conhecimento que a gente está gerando aí no projeto, mas eu já deixo aqui, né, já divulgo o e-mail para que vocês possam também contribuir aí com o projeto, trazendo informações também do que as pessoas veem aqui que frequentam o campus ou o entorno possam passar para a gente contribuir com o nosso estudo, né? Que é o e-mail Sim, biotadocampus@sp.senac.br. E também, se viu alguma espécie, fazer uma postagem na rede social, se marcar ali o Senac Santa Amaro, né? O uhum, Instagram do Senac, a Aham. gente já consegue também, já puxa essa informação ali também. Então, e vai contribuir bastante, acho que envolve também as pessoas no nosso projeto, né? E quem tiver curiosidade, quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais os detalhes, né, do nosso projeto, também pode entrar em contato aí por meio do nosso e-mail. E com eu estou sempre certeza. aqui também no campus. Quem quiser, no prédio das coordenações aqui, próximos dos coordenadores de curso. Quem quiser também conversar, bater um papo, sair observar. Às vezes a gente anda aqui na hora do almoço para Sim, observar aqui as aves também, ou os outros animais. Também vocês podem me encontrar sim. aqui no campus. Que Aproveitar esse espaço legal. incrível que o campus oferece também, né? Ai, sim, é muito gostoso, é muito bom. Então a Pra pessoa gente já e para os fica. animais. Aham, com certeza. Então a pessoa já fica a dica que além das redes, você pode simplesmente ir lá no campus e aproveitar É, gente. todo esse papo que a gente teve até agora. Uhum, Então, É, Lu, exatamente. mais uma vez a gente agradece demais a sua participação aqui. Foi um papo muito obrigada. bom, de Nossa, super verdade. gostoso. Eu que Sim, agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar esse trabalho e esse assunto, esse tema que é uma paixão, como eu falei para vocês, de infância e vai ser para a vida toda. com Ai, certeza. que E super gostoso. importante também. Uhum. Sempre importante. Ah, sim, Então, muito. pessoal, Uhum. assim a gente conclui o segundo episódio do nosso programa. Eita. Muito bacana o papo que rolou aqui. E continuem ligados para os próximos episódios que haverão de surgir. Então, mais uma vez, a gente agradece, Lu, pela sua participação aqui. Muito Obrigada obrigada. a vocês e parabéns pelo evento aí, pelas ações aí de vocês, Muito que também obrigado. muito legal, viu? E lembrando que Obrigada. todas Obrigada. as redes, todos os contatos informados pela Lu também estarão disponíveis junto com esse episódio, assim que ele for lançado. Então, não se preocupem que a gente vai deixar tudo informado para vocês. Então, gente, Maravilha. é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau. E Tchau. Tchau.